Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Simone Bruna, tenho doença falciforme. E aqui quero agradecer o convite da Dalila pela Fiocruz Bahia, que me convidou para falar sobre doença falciforme, que é uma patologia muito grave e ainda invisível no Brasil, infelizmente. Pela data de 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é uma data muito especial e que precisa de visibilidade. Falar um pouco sobre doença falciforme, visibilidade nas redes sociais, que é o que eu tenho feito, falar sobre o tema. Como pessoa com a doença falciforme há 33 anos que convivo com ela, faço parte da Associação de Pacientes do Estado do Paraná. Então, eu falo no YouTube, em todas as redes, no Instagram, sobre como é conviver com essa patologia. Infelizmente, com mais de 110 anos do primeiro relato científico e ainda invisível, e que sofremos com um racismo estrutural na sociedade, porque não acreditam na nossa dor. A doença falciforme, ela é uma doença crônica, degenerativa, potencialmente muito grave, que infelizmente nós, pacientes, além de toda a gravidade da patologia, convivemos com o racismo e o desconhecimento total. A dor da doença falciforme é uma dor muito grave, além da dor física, a dor também emocional. Os pacientes sofrem muito, nós sofremos, porque muitas vezes os médicos não acreditam no tamanho da nossa dor, não tratam conforme o necessário. Tudo isso por conta da invisibilidade, a falta de informação e a falta de entendimento da complexidade da doença falciforme. Então, conviver com a doença falciforme não é fácil para todos os pacientes. Precisam nos ouvir para entender a complexidade para que se resolva tantos problemas relacionados a isso. O lugar de fala deve ser do paciente com doença falciforme, da mulher, do homem com doença falciforme, porque só nós entendemos a complexidade de como é conviver com isso. Na questão do que se trata sobre a mulher com doença falciforme, é algo muito complicado, porque nós temos muitas questões que não são adequadas, não são assistidas pela sociedade. Então, na questão de trabalho, não temos uma lei específica que nos dê o respaldo para quando precisamos nos afastar, que isso pode acontecer recorrentemente por conta das crises de doença falciforme. Não tem um projeto que dê assistência a esses pacientes que precisam de um trabalho mais adequado com as suas condições físicas, que infelizmente são mais delicadas, que a gente precisa de uma atenção especial para isso e infelizmente não existe. Então, ser mulher com doença falciforme é um desafio muito grande que nós enfrentamos na sociedade. Precisamos de espaços como esse para poder falar, para dar voz a tantos pacientes que convivem com essa patologia e sofrem com toda a falta de conhecimento, que o conhecimento salva vidas. É o que eu tento fazer dentro dos meus limites, é informar aos pacientes, familiares e amigos e toda a comunidade sobre como conviver melhor com a doença falciforme, que é possível ter uma qualidade de vida e também saber dos seus direitos, ter um empoderamento do paciente para que ele tenha educação, para que ele entenda os direitos que ele tem, para que ele saiba onde buscar todos os direitos que nós temos no SUS, de medicação, de tratamento adequado, de toda a assistência que o paciente com doença falciforme precisa para ter uma vida com qualidade de vida, medicações, e muitas vezes os pacientes não sabem desse direito. Então, por isso, precisamos de espaços para comunicação, para que eles entendam também da complexidade, que a doença falciforme é uma doença grave, precisa de um cuidado, né? Que nós falamos do autocuidado, para que o paciente tenha consciência do seu estado físico, emocional, para que saiba se cuidar dentro das suas capacidades e que busque a ajuda médica assim que urgente, assim que necessário, para que não espere, porque pode se agravar e levar à morte. Muitas crises da doença falciforme que são muito graves. Então é uma doença que precisa ser acompanhada de muito perto e o paciente precisa de assistência e de cuidado. A doença falciforme está presente predominantemente na população de etnia negra, hoje não mais só na população negra, por conta da miscigenação brasileira. Então, em qualquer fenótipo, pode-se encontrar o traço e a doença falciforme. Os exames que diagnosticam a eletroforese de hemoglobina e também o teste do pezinho enquanto bebê. A maioria da população que convive com a doença falciforme também convive com tudo o que o racismo traz, com todo o sofrimento que o racismo e o preconceito. Então, além de ter uma doença muito cruel,
degenerativa crônica e com uma dor inexplicável. Então é uma combinação muito triste e complexa. Porque ninguém melhor que um paciente que convive com a patologia, que entende sobre as suas dores, a complexidade que isso tem na sua vida, né, o impacto que a doença tem na vida como um todo, para poder ajudar outros pacientes também. Isso em busca de conhecimento, em busca de informação, para passar para os pacientes, familiares e pais que recebem o diagnóstico de seus filhos muito cedo. E principalmente porque a maioria dos pacientes sai do consultório com mais dúvidas do que respostas e vão buscar na internet ou lugares assim que grupos de apoio ajuda para entenderem como conviver melhor com essa doença, como achar as respostas para as dúvidas que surgem. Por ser uma doença no sangue, a complexidade é muito grande, então nós temos inúmeros sintomas, inúmeras complicações que precisam de informação, temos dúvida a todo momento. Então é por isso, é meu papel que eu tento fazer o meu melhor por aqui. Agradeço muito o convite, tá bom? Abraço e até a próxima!